Minha mãe disse à família que um filho nos orgulha, o outro brinca com livros como uma criança. O que ela não sabia é que o chamado filho tinha construído uma carreira maior que o orgulho dela, até que a noiva do meu irmão pesquisou meu nome no Google e a verdade veio à tona. Oi Reddit, então, eu nunca pensei que seria o tipo de pessoa a postar aqui, mas depois dos últimos meses com minha família, sinto que preciso desabafar. Digamos apenas que ser o outro filho em uma casa onde seu irmão é um menino de ouro faz coisas com você. Eu sempre fiquei quieto, achei que a paciência algum dia valeria a pena e, cara, finalmente valeu. Só que não da maneira que qualquer um esperava. Então, sou Ethan, tenho 32 anos, e se você perguntar à minha família o que eu faço para viver, provavelmente você vai receber algo vago como ele trabalha com livros ou computadores, ou algo assim. Basicamente, a narrativa da família é que sou o filho ninguém, o filho de preenchimento, meu irmão Daniel é a estrela e minha mãe Maggie é a sua maior fã. Meu pai Richard, bem, ele só fica lá no canto, fingindo que a casa é pacífica enquanto Roma queima. Aprendi bem cedo que na minha família há um claro mapa de assentos na vida. Daniel senta bem no centro, sob um holofote, mamãe bate palmas, papai acena com a cabeça e eu fico no final da mesa, tanto literal quanto metaforicamente. Sem exagero, até mesmo nos jantares em família, minha cadeira estava sempre na extremidade mais distante, o assento de você está aqui, mas vamos tentar não deixar tão óbvio. Uma das minhas primeiras lembranças de perceber como a ordem de precedência funcionava foi quando eu tinha uns 8 anos. Eu tinha acabado de escrever uma história curta sobre uma criança que podia falar com animais. Minha professora me deu a mais e escreveu Imaginação Extraordinária em letras vermelhas grandes. Eu fiquei empolgado, cheguei em casa balançando a folha como se fosse um ingresso dourado. Minha mãe mal deu uma olhada, ela literalmente disse, que bom, Ethan, mas o Daniel tem a feira de ciências hoje à noite, não nos distraia. O papel acabou sendo jogado no balcão da cozinha, com uma mancha de café no topo quando eu o vi novamente. Enquanto isso, o projeto de vulcão pela metade do Daniel ganhou uma foto emoldurada na parede. Lembro-me de uma vez, em um churrasco de família, um parente distante me perguntou o que eu gostava de fazer, sabe, só para fazer conversa. Antes que eu pudesse responder, minha mãe se intrometeu dizendo, o Ethan só lê o dia todo, não faz esportes como o Dani, ele nunca foi o Atlético. Então ela riu como se fosse uma falha adorável minha, e todos os outros riram também. Eu fiquei lá, segurando um prato de papel com cachorros quentes, pensando, legal, estou novamente sendo a piada. As pessoas sempre perguntam por que eu não lutei mais por atenção. A verdade é que você aprende padrões quando é rejeitado várias vezes, você para de dar munição. Quando eu era adolescente, já tinha me treinado para ficar quieto na mesa de jantar. Aprendi a manter as respostas curtas e sarcásticas, porque se você tentasse ser genuíno, isso simplesmente seria atropelado pelo adivinhem o que o Daniel fez. E olha, não quero me pintar como um garoto vítima, escondido nas sombras, eu não era patético. Eu era observador, inteligente o suficiente para perceber que a energia gasta pedindo validação de pessoas que se recusavam a dar era uma energia desperdiçada. Então, sim, desenvolvi uma atitude sarcástica cedo. Se eles iam me tratar como um ruído de fundo, tudo bem, eu ao menos seria o ruído de fundo com as melhores respostas, basicamente foi assim que eu sobrevivi crescendo naquela casa. Respostas rápidas, pele grossa e expectativas baixas. Você acharia que, na vida adulta, eu já estaria acostumado, mas a coisa sobre família é que eles não deixam você sair do papel em que te colocaram. Você pode se mudar para outro estado, construir sua própria vida e, para eles, você ainda é o garoto com o nariz no livro. Então, quando Daniel ficou noivo e me convidou de volta para Ohio para o grande jantar de família, eu já sabia como as coisas iam acontecer. Mamãe ia desfilar o Daniel e a noiva dele como realeza, papai ia acenar educadamente e eu, estaria sentado na extremidade da mesa, como sempre, provavelmente sendo perguntado qual trabalho de escritório eu estava fazendo atualmente. E sabe o que? Eu não me importei, porque eu sabia de algo que eles não sabiam. Vamos dizer assim, o que eles não sabiam sobre mim era gigantesco e eu não ia contar para eles também. Deixem eles acreditarem que eu era o filho ninguém. Eu estava bem com isso, deixando eles me subestimarem. Às vezes, a melhor vingança é a paciência, e a paciência estava prestes a valer a pena, porque no dia em que eu saí de Ohio para Nova York, basicamente bati a porta na ideia de ser o filho ninguém. Eu não tinha muito, 2 malas, um laptop surrado e um cheque de bolsa de estudos que mal cobria a matrícula, mas eu tinha uma coisa que minha família nunca me deu, a crença de que eu poderia fazer algo de mim mesmo sem precisar da aprovação deles. Nova York me deu um soco na cara na primeira semana.
O aluguel estava brutal. Meu apartamento no Brooklyn era basicamente uma caixa de sapatos com 3 colegas de quarto e o cara no apartamento ao lado tocava bateria às 2 da manhã, como se estivesse fazendo um teste para o Metallica. Eu estava tão quebrado que costumava pular o metrô só para economizar dinheiro e caminhar 40 minutos até a aula. Mesmo assim, eu não reclamei. Eu via isso como um campo de treinamento. Não se pode escrever sobre luta se você nunca passou por uma, e acredite em mim, eu estava lutando. 8 meses depois, algo finalmente aconteceu. Uma pequena revista literária me ofereceu um emprego de assistente. O salário era péssimo, mas não era só café. Eu aceitei na hora. Foi lá que conheci Eleanor Montgomery, a editora. Ela era lendária no mundo da publicação. O tipo de mulher cuja carta de rejeição de uma frase poderia arruinar sua semana. Todos tinham medo dela. Eu não. Talvez porque eu já tivesse crescido com alguém assim, Maggie, minha mãe. Depois dela, Eleanor parecia uma brisa. Um dia, durante o almoço, eu estava rabiscando uma história. Eleanor passou, pegou sem pedir e leu. Ela me olhou fixamente, como se estivesse decidindo se eu valia a pena o tempo dela. Então ela disse: "Você tem uma voz, é áspera, mas está lá, continue escrevendo." E ela simplesmente foi embora. Vindo dela, isso foi como Zeus lhe entregando um raio. Ela não era legal, não fazia carinhos. Se ela dissesse que eu tinha algo, eu acreditava. Então escrevia todas as noites, mesmo quando não tinha ideias, mesmo quando me sentia um impostor. Algumas noites eu adormecia na mesa, acordava com marcas de teclado no rosto e voltava a escrever. Eleanor rasgava meus rascunhos com sua caneta vermelha, e eu os corrigia. Aprendi disciplina, não inspiração. Inspiração era para crianças, disciplina era para quem queria realmente chegar lá. O primeiro sim real veio 2 anos depois. Uma história curta que escrevi foi publicada em um jornal respeitado. Quando vi meu nome impresso, comprei 5 cópias e até mandei uma para casa em Ohio, pensando que talvez dessa vez eles se importassem. Eu deveria ter sabido melhor. Nenhuma palavra de volta. Na visita de fim de ano, perguntei casualmente se eles tinham recebido. Mamãe disse: "Ah, sim, chegou um pacote, acho que está no quarto de hóspedes." Não olhou muito para ele, e, claro, estava lá, ainda lacrado. Foi quando recebi a mensagem. Dei uma última tentativa quando meu primeiro livro foi lançado. Enviei uma caixa com 3 cópias autografadas, e depois disso parei de correr atrás. Se eles não se importavam nem de abrir um pacote com meu nome, tudo bem, eu construiria uma carreira inteira sem que eles sequer notassem. E eu fiz, devagar, dolorosamente, mas de forma constante, mantive a cabeça baixa, trabalhando. Minha escrita ficou mais afiada, comecei a publicar mais, outros editores começaram a reconhecer meu nome, até que um agente literário me procurou perguntando se eu estava trabalhando em um livro. Eu me fiz de desentendido e disse que estava pensando sobre isso. A verdade era que eu já estava escrevendo uma coletânea de contos. Demorei 3 anos para terminar, equilibrando o trabalho, o aluguel, o barulho da cidade e minhas próprias dúvidas. Não contei nada para minha família. Para eles, eu ainda era o filho em Nova York, com algum trabalho em publicação. E deixei eles pensarem isso. Por que corrigir? Eles nem estavam ouvindo de qualquer maneira. Quando finalmente consegui um contrato com uma editora independente, eu tinha 27 anos. O New Yorker me colocou na lista de escritores para ficar de olho. Eu estava nas nuvens. Mas quando as férias chegaram e eu liguei para casa, mamãe ainda fez a mesma pergunta: "Então, você ainda está naquela revistinha?" Eu disse algo como mais ou menos e mudei de assunto. O que eu deveria fazer? Pedir para ela se importar? Não, obrigado. Já tinha criado 2 versões de mim mesmo, Ita em Nova York, escritor respeitado, construindo algo real, e Ita em Ohio, o filho de fundo, invisível nos jantares de família. Era frustrante, claro, mas eu não o odiava. Se algo, tornou-se uma arma. Quanto mais me subestimavam, mais fácil era fazer o que eu queria. Eu não estava sobrecarregado pelas expectativas deles, ninguém estava respirando no meu pescoço, monitorando cada passo, ao contrário de Daniel, que tinha mamãe torcendo ao lado em todas as reuniões e jogos de golfe. Eu tinha liberdade e usei a. Eu não sabia disso na época, mas todos aqueles anos de silêncio, todos aqueles pacotes não abertos e ligações ignoradas estavam me levando para algo, uma colisão. Meu sucesso silencioso em Nova York, eventualmente, iria bater de frente com a bolha da família Cole em Ohio, e essa colisão estava chegando mais rápido do que eu imaginava.
Meu primeiro livro estava há apenas alguns meses no mercado quando me colocaram em uma mini turnê de livros. Nada glamouroso, principalmente pequenas livrarias e auditórios de faculdade que cheiravam a carpete velho. Mas para mim, foi como finalmente abrir uma porta que todos disseram que ficaria fechada. A divisão entre minha vida em Nova York e a vida em Ohio era insana. Uma semana eu estava falando em um painel na universidade, na seguinte eu estava de volta em Ohio, apertado no final da mesa, basicamente lugar de overflow com os primos mais novos, enquanto Daniel tinha o melhor lugar com os verdadeiros adultos. Meu prato tinha o mesmo peru reaquecido e recheio de caixa que o de todos os outros, mas a mensagem era clara, eu ainda era o ruído de fundo. Fiz uma piada sobre minha promoção no lugar, mas, claro, ninguém me ouviu. Honestamente, sentar com os primos não foi tão ruim. Pelo menos, eles não estavam falando sobre taxas de hipoteca a noite inteira. O Natal não foi muito diferente. Um dos meus tios perguntou o que eu estava fazendo em Nova York, e antes que eu pudesse abrir a boca, minha mãe interrompeu. Ele não vale a pena mencionar, honestamente, se ele não fosse meu filho, eu esqueceria que ele até existe. Daniel é quem está levando o nome da família. A mesa explodiu em aplausos, como se ela tivesse dado um discurso de campanha. Eu me recostei na cadeira e disse, ninguém, só um fantasma pagando o aluguel de Nova York, de alguma forma, conseguindo publicar livros. Vida perigosa, nunca se sabe quando um livro de bolso pode te atacar. Meu tio riu baixo, mas mamãe me lançou aquele olhar clássico de pare de nos envergonhar, como se eu não tivesse acabado de ser publicamente rebaixado a invisível. Daniel adorou, ele sempre tinha alguma nova ostentação, carro, academia, conferência de trabalho. Ele uma vez falou por 20 minutos seguidos sobre uma viagem de negócios a Miami. Eu disse, cuidado, Dan, não deixe o sol derreter seu PowerPoint. Ele deu uma risadinha falsa e continuou. Até então, meu segundo livro estava indo bem, minha agenda estava cheia. E Nova York realmente parecia um lar. Eu já estava até os joelhos, rascunhando um terceiro livro, devagar, mas com constância. Não falei sobre isso com ninguém em casa, é claro, mas quando voltei para o aniversário de minha mãe, adivinhem o que ela perguntou? Você já pensou em ensinar na faculdade comunitária? Isso seria estável. Quase engasguei com meu bolo. Sim, mãe, esperando eles me oferecerem estabilidade vitalícia e introdução à Crayola 1 hora e 1 ponto. Ela apenas acenou, séria. Então veio a grande ligação do Daniel, eu pedi Sofia em casamento, ele disse, como se tivesse inventado o casamento. Eu disse, parabéns, cara, ela sabe que assinou para as aulas de direito tributário à noite. Ele gemeu, mas estava sorrindo ao telefone. A família fez um jantar casual para comemorar, o que significava cadeiras alugadas, um buffet e mamãe agindo como se a Sofia fosse realeza. A família dela é de Shaker Heights, educada, refinada, o pai dela é médico, ela disse, como se o cara tivesse inventado a coluna vertebral humana. Perguntei o que a Sofia realmente fazia e mamãe dispensou, dizendo eventos, mas a família dela é importante, tradução, dinheiro. Passei 3 horas ouvindo Daniel recontar o pedido de casamento como se fosse um espetáculo da Broadway. Mamãe absorvia cada palavra, papai acenava com a cabeça como música de fundo. Eu contei quantas vezes Daniel disse parceiro, 12 no final. Mamãe anunciou o noivado oficial, jantar com a família de Sofia, será o momento apropriado, famílias importantes devem se encontrar de maneira apropriada. Famílias importantes. Eu nem me dei ao trabalho de perguntar em qual mesa eu ficaria, dessa vez. Minha aposta era na mesa ao lado da porta da cozinha, o lugar do vento. Eu podia literalmente ver a despensa. Ethan, mamãe disse, deslizando até mim com pérolas, tente não ficar encurvado, isso é importante. Ela olhou meu paletó, acho que isso vai servir. Feliz por atender seu padrão mínimo, eu disse, eu passei ferro com a minha mente. Ela não riu, pontos para mim. Os convidados começaram a chegar rápido, os pais de Sofia, a tia dela com o perfume forte, 2 vizinhos que mamãe chama de boas pessoas porque tem um barco. Daniel fez as boas-vindas como uma parada de campanha, grande aperto de mão, leve inclinação da cabeça, flash do anel. Ele é bom em parecer importante sem dizer nada. Começamos com os aperitivos pequenos, você tem que correr atrás do prato. Mamãe iniciou o ato de abertura, antes mesmo de o garçom retirar a primeira bandeja. O Daniel foi promovido, ela contou ao pai de Sofia, com a voz brilhante, eles praticamente imploraram por ele, ele é indispensável. Ela deu um toque de guardanapo, como se tivesse dado uma notícia de última hora. O pai de Sofia sorriu, Daniel ajustou a gravata 1 milímetro.
Eu estendi a mão para pegar outro aperitivo e errei. A história da minha infância. A sopa veio em seguida. Mamãe continuou com as estatísticas. Ele já está treinando novos associados. Seus parceiros dependem dele para estratégia. Ele sempre teve essa cabeça. Ela tocou a têmpora e então, como um reflexo, seus olhos deslizaram pela mesa até mim. Ethan, bem, ele está em Nova York, ainda está. Eu disse, a cidade não se mudou. Ela ignorou e voltou a falar de Daniel, território seguro. A mãe de Sofia perguntou sobre o cronograma do casamento. Daniel se recostou como um CEO em um painel. Estamos fechando o local essa semana. Ele disse, queremos que a atmosfera reflita nossos valores. Limpo, moderno, intencional. Ele realmente disse intencional. Eu bebi água para esconder o rosto. Sofia acenou com a cabeça, radiante. Para ser justa, ela parecia feliz e continuava olhando para mim, como se tentasse lembrar onde já me vira. Não desconfiada, curiosa. O pão chegou, peguei o pedaço da ponta, vantagens do vento. Um vizinho perguntou sobre a lua de mel. Daniel já tinha um slideshow pronto verbalmente. 2 semanas na Itália. Estamos priorizando experiências, ele disse, priorizando, como se estivesse fazendo um plano trimestral. Não se esqueça de priorizar o protetor solar, eu disse, o sol lá é imbatível. Alguns sorrisos disfarçados, a sobrancelha de mamãe. A advertência fez ela se mexer. A salada, mais ostentação. O condomínio do Daniel tem vista para o Skilini. Mamãe contou para a tia de Sofia. Ele mesmo negociou o preço para baixo. Seu senso financeiro é incomparável. Eu terminei para ela. O homem uma vez conseguiu uma caneta grátis no banco. Daniel sorriu como se também tivesse vencido essa negociação. O pai de Sofia se virou para mim, educado. E o que você faz, Ethan? Eu respirei fundo para responder. Mamãe cortou, no ritmo. Ele não é como Daniel. Um filho nos faz orgulhosos. O outro brinca com livros como uma criança. Voz doce, lâmina afiada. Levantei meu copo como um brinde a brincar com livros como uma criança. De alguma forma, os lápis de cor pagam o aluguel. Alguns risos nervosos, mas a maioria das pessoas voltou direto para o destaque do Daniel. Prato principal, carne de vaca excelente. Eu me concentrei nisso por 1 minuto, enquanto mamãe contava pela milésima vez a história da faculdade do Daniel, aquela em que ele recusou um estágio porque não parecia ter um futuro a longo prazo. Sempre recebe aplausos, essa noite não foi diferente. Papai finalmente entrou na conversa, ele não é muito de falar, mas tenta. A equipe de Daniel vai até ele para decisões difíceis. Ele disse, orgulhoso. Boa liderança, verdade. Eu disse, ele liderou muitas conversas além da marca de 30 minutos. Daniel sorriu, como se eu tivesse o elogiado. Bem, durante a refeição, mamãe fez uma volta para checar todo mundo, tradução, garantir que a narrativa continuasse no roteiro. Ela parou atrás de mim, Ethan, o guardanapo na sua mesa, você não está em uma cafeteria. Boa observação, eu disse, deixando-o cair cerimonialmente. Não gostaria que o pão se sentisse desrespeitado. Ela seguiu em frente, satisfeita. O pai de Sofia tentou me cutucar de novo. Nova York deve ser empolgante, área difícil, publicação competitiva. Eu disse, lotado, ainda assim divertido. Mamãe não deixou isso respirar exatamente, é uma fase. Ele vai se estabilizar quando encontrar algo sólido. O caminho do Daniel é intencional. Eu disse, estável. Ela terminou, agora mais afiada. Os olhos de Sofia se alternavam entre nós. Ela não era burra, ela podia sentir a ordem de precedência. Ela também não parecia muito feliz com isso. Pratos limpos, cadeiras arrastadas. As pessoas se esticaram e foram para a sala de estar. Mamãe me interceptou no corredor, voz baixa, não seja desdenhoso com a família da Sofia, isso reflete sobre nós. Boa notícia. Eu disse que estava sendo desdenhoso com você. Ela me olhou fixo, como se tivesse perdido a piada de propósito, só não faça isso ser sobre você. Nenhum risco disso aqui, eu disse, e dei espaço para o garçom passar. De volta à sala de jantar, ajudei o garçom a empilhar os pratos, hábito. O cara parecia grato. Mamãe viu e fez uma careta, como se ajudar a equipe fosse fora de contexto para a noite. Então, ela voltou a narrar a ascensão do Daniel para quem estivesse mais próximo. Do meu lugar, perto da porta, eu podia ver tudo. Daniel no centro, Sofia ao lado dele, pais ao redor, vizinhos acenando, cristal brilhando. Era a foto de família que eles sempre quiseram.
Eu, desfocado na extremidade. Honestamente, não me importei, o ar estava mais fresco lá embaixo, o pão me chegou primeiro e eu não devia uma performance a ninguém. Sophie olhou para a mesa mais uma vez, com um olhar pensativo, como se houvesse uma aba aberta na cabeça dela, depois voltou a responder perguntas sobre flores e diagramas de assentos. Eu me recostei, deixei o vento atingir meu rosto e sorri para o meu café. Deixe-os pensar o que quiserem, a noite era deles. Foi quando percebi Sofia. Ela foi educada o jantar inteiro, mas toda vez que minha mãe me descartava com a linha "ele só faz algo com livros", os olhos de Sofia permaneciam sobre mim. Não no sentido de igual, misterioso, mas mais como quando você reconhece um ator em um comercial, mas não consegue lembrar de onde, aquela coceira persistente. Ela puxou o celular debaixo da toalha da mesa, discreta, como se estivesse mandando uma mensagem, mas não estava rolando com os 2 polegares, estava digitando com cuidado, pesquisando. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Assim que as sobrancelhas dela se levantaram, o Google entrou na festa. O dedo dela congelou na tela, ela piscou 2 vezes, se recostou como se a cadeira tivesse ficado mais alta, e então olhou para mim de novo, mais devagar dessa vez, e sorriu. Pequeno no começo, depois maior. Ei, pessoal, ela disse, voz leve, mas alto o suficiente para parar minha mãe no meio de uma bragança do Daniel, podemos pausar por um segundo. Todos viraram, garfos suspensos. Daniel parou no meio da frase sobre arranjos de centro artesanais. Sofia levantou o celular como se fosse uma prova. Então é você. Ela virou a tela para mim. Nele estava minha foto de autor, uma foto em preto e branco, meu nome ali mesmo, Ethan Cole, ao lado, resenhas, capas de livro, um artigo me chamando de uma das vozes mais interessantes da nova geração. A mesa ficou em silêncio absoluto. Daniel estreitou os olhos. A boca de mamãe realmente se abriu. Papai ajustou os óculos, como se os pixels pudessem mudar se ele apertasse mais os olhos. Sofia riu, uma risada plena. Não era você, Ethan? Por que você não disse nada? Mamãe cortou, afiada, não é ele. Ele só escreve histórias pequenas. Ela soou quase desesperada, como se precisasse que a narrativa voltasse para o roteiro. Sofia inclinou o celular mais perto. Margarete, é literalmente ele, olha, o mesmo sobrenome, a foto dele, entrevistas, livros publicados. Até tinha um vídeo dele em um painel. Papai finalmente falou, um painel, tipo, em uma biblioteca. Não, Sofia disse, os olhos ainda fixos em mim, um painel televisionado em Nova York para autores premiados. Daniel soltou uma risadinha curta, daquelas que você faz quando está adiando. Ok, vamos ser sérios, deve ser um engano. Tem um monte de Ethan Cole por aí. Eu bati os dedos na mesa. Você está certo, Dan. Quais são as chances de haver outro Ethan Cole que seja exatamente como eu, mora em Nova York, escreve livros e foi entrevistado pelo Times? Que grande coincidência! Um vizinho se inclinou. Espera, seu filho é autor? Tipo, famoso. Mamãe ficou rígida. Ele nunca nos contou isso, ele exagera. Na verdade, eu disse, apontando com o garfo, eu contei a vocês uma vez, no dia de Ação de Graças, 3 anos atrás, vocês perguntaram se eu já tinha acabado de brincar de escrever, eu disse que uma das minhas histórias ia ser publicada. E vocês disseram, e eu cito, passe o molho de cranberry. Alguns primos quase engasgaram com as risadas. O rosto de mamãe ficou vermelho, Sofia já estava rolando novamente. Lê em voz alta, vencedora do prêmio de ficção do Critic Circle, destaque no New Yorker, romance de estreia vendido, direitos internacionais adquiridos, adaptação em desenvolvimento. Ela olhou para cima, olhos arregalados. Como isso não é algo de que você se orgulha? A cada 5 segundos, eu dei de ombros. Eu tentei me orgulhar uma vez, não passei do bloqueio do molho de cranberry. Daniel finalmente explodiu, se inclinando para a frente. Então você é tipo, esse cara escritor, isso não significa nada no mundo real. As pessoas precisam de advogados, não de histórias. Eu o cortei, engraçado, porque na última vez que eu chequei, sua noiva ficou empolgada porque ela me pesquisou no Google e encontrou metade de uma página da Wikipédia. Sophie escondeu seu sorriso atrás do copo. Mamãe não cedeu, Ethan, se isso é tudo verdade, por que você não compartilhou com sua família? Nós poderíamos ter te apoiado. Ah, sim, o famoso sistema de apoio do Scully, eu disse, com a cara séria, como quando você me colocou na mesa das crianças.
Honestamente, isso foi uma melhoria. Ninguém na mesa das crianças me perguntou quando eu conseguiria um trabalho de verdade. Além disso, eles me trocaram copos de gelatina por pães. Economia primária, isso fez os vizinhos rirem. Até o lábio de papai se mexeu. Sofia estava rolando mais a tela. Existem literalmente fotos suas em eventos de autógrafos, com filas de pessoas. Ethan, você é meio que um grande negócio. Daniel murmurou. Qualquer um pode se autopublicar hoje em dia. Verdade, eu disse, mas aparentemente, nem todo mundo consegue ser cotado para direitos de filme, ganhar prêmios e entrar em listas de leitura universitária. Estranho, né? O silêncio estava denso o suficiente para passar manteiga. Mamãe tentou de novo, dessa vez mais suave. Ethan, se tudo isso for verdade, por que você não achou que nós merecíamos saber? Eu olhei nos olhos dela, calmo. Porque toda vez que eu tentava falar sobre escrever, você mudava de assunto para o Daniel. Eventualmente, parei de perder fôlego. Acontece que o Google escuta melhor do que você. Isso atingiu, deu para sentir o impacto. Sofia se esticou na mesa, como se fosse da minha equipe. Bem, eu acho incrível que você tenha feito tudo isso sozinho, respeito. Eu levantei meu copo em direção a ela. Saúde. Pelo menos alguém me pesquisou antes de me descartar. O queixo de Daniel se contraiu. As pérolas de mamãe quase estouraram sob a pressão da mão dela. Papai parecia querer se esconder no café. Eu me recostei, relaxado, anos engolindo o desprezo deles, resumidos a esse único momento delicioso, onde a verdade foi servida sem que eu precisasse mover um dedo. E não acabou, não de longe. O jantar terminou como se alguém tivesse apertado o botão de mudo em metade da mesa. Garfos raspando pratos, copos se batendo, mas o falatório tinha sumido. Todo mundo estava fingindo gostar da sobremesa, mas a tensão estava ali, densa como fumaça depois de um show de fogos de artifício ruim. Mamãe foi a primeira a quebrar. Claro que foi. Isso não muda nada, ela disse, com o queixo erguido, como se estivesse dando uma palestra no tribunal. Escrever alguns livros não significa que você entende a vida real. O Daniel ainda é quem está carregando o peso. Eu me recostei na cadeira, calmo. Claro, mamãe, carregando o peso do próprio ego, isso é pesado o suficiente. O rosto dela se fechou. Não seja arrogante, você sempre teve esse tom sarcástico. Você acha que isso te faz esperto, mas só te faz rude. Engraçado, eu disse, cutucando meu shizekake, eu pensei que isso me tornava honesto. Deve ter sido um erro de uso ao longo desses anos. Os primos riram, mas papai não. Ele parecia cansado, exausto. Ele mexeu no garfo antes de finalmente deixá-lo de lado. Chega, ele disse, com a voz baixa, Ethan está certo, nós estávamos errados. Isso fez toda a mesa parar. Mamãe piscou para ele, como se ele tivesse ganhado uma nova cabeça. Com licença, papai suspirou. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim, não através de mim como se eu fosse papel de parede. Eu deveria ter percebido, você trabalhou duro, construiu algo e nós ignoramos. Isso não foi justo. Eu estava muito focado no Daniel, orgulhoso demais. Desculpe. Isso caiu mais forte do que eu esperava, não porque eu precisasse disso. Eu já tinha parado de buscar a aprovação deles há muito tempo, mas ouvi-lo realmente dizer as palavras, isso foi algo. Eu dei um pequeno aceno para ele. Bem, não pensei que um dia eu receberia um desses. Melhor tarde do que nunca, né? Daniel se mexeu na cadeira, o rosto vermelho, ele não disse nada por um tempo, o que era raro. Ele apenas ficou lá, provavelmente se dando conta de que cada provocação arrogante que ele me fez ao longo dos anos agora parecia patética diante de Sofia, diante de todos. Sofia, por sua vez, era a única sorrindo. Honestamente, eu já li seus 2 primeiros livros no Kindle, sem as capas, nunca olhei a foto do autor. Ethan Cole parecia comum. Só fiz a conexão quando vi seu rosto no jantar. Eu adorei, você tem um talento real. Nem todo mundo pode dizer que criou algo com que as pessoas realmente se conectam. O queixo de Daniel quase bateu na mesa. O quê? Você nunca me contou isso. Ela apenas deu de ombros, calma como sempre. Não surgiu o assunto. Isso quase me fez rir alto. Daniel, o menino de ouro, sendo ofuscado por sua noiva, que me admirava abertamente na frente de toda a família. Você não poderia escrever isso melhor. Mamãe tentou retomar o controle rapidamente. Sofia,
Que doce, mas não queremos inflar a cabeça dele. Escrever é bom, mas não é estabilidade, mamãe disse. Sofia, ela respondeu, mais firme do que eu esperava, ele é mais estável do que metade dos advogados que eu conheço. Ele construiu uma carreira inteira fazendo o que ama. Isso é raro, você deveria se orgulhar. Mamãe parecia ter engolido um limão. Papai ficou quieto, mas não discordou dela, ele apenas manteve os olhos baixos, como se a luta tivesse saído dele. Semanas depois, eu pensei que a poeira tivesse baixado, foi quando eu recebi um pacote pelo correio. Dentro estavam as 3 cópias autografadas que eu tinha enviado na semana do lançamento do meu primeiro livro. As lombadas finalmente amassadas, algumas páginas amassadas, dentro estava uma nota dobrada. A caligrafia de papai, desleixada, mas deliberada. Ethan, você estava certo. Eu deveria ter lido isso antes. Estou orgulhoso de você. Desculpe por ter sido cego por tanto tempo. Papai. Eu fiquei olhando para aquela nota por mais tempo do que eu esperava. Não a coloquei emoldurada ou algo brega assim, mas sim, eu guardei. Pequenas vitórias. Uma semana depois, Daniel me mandou uma mensagem de texto. Nada dramático, só um "Ei, como a cidade de Nova York está te tratando?" Mas considerando os últimos 15 anos da nossa relação, que foram 90% de comentários arrogantes e competições de um tentar ser melhor que o outro, aquele pequeno ramo de oliveira disse mais do que ele imaginava. Eu não me empolguei, só mandei uma resposta sarcástica. Ainda sobrevivendo sem a escola de direito. De algum modo, ele não rebateu. Progresso. E mamãe, ela também se ajeitou. À sua própria maneira distorcida. Um primo me ligou e disse que mamãe estava me elogiando no clube do livro dela. Meu filho, o autor, ela aparentemente estava dizendo. Mora em Nova York, muito bem-sucedido. A mesma mulher que uma vez me disse que escrever era apenas uma fase tinha, aparentemente, me transformado no ponto de orgulho dela. Dei-lhe uma semana e uma nova audiência e ela virou a chave como uma equipe de PR. Em um minuto, eu era uma fase, no outro, eu era o número principal dela. Engraçado como algo que não era uma carreira real se transformou em olhem o que meu filho conquistou. Eu não esfreguei isso na cara deles, não precisava. A mudança já estava acontecendo. Daniel não era mais a criança de ouro intocável. Papai finalmente quebrou a casca e admitiu que estava errado. Até mamãe, entre dentes cerrados, não podia mais fingir que eu era só o filho extra que fazia algo com livros. Pela primeira vez, eu não era a piada da mesa, e eu não tinha dito uma palavra sobre o meu sucesso. Eles descobriram por conta própria. Sentiram o peso disso por conta própria. Eu me recostei na cadeira, uma noite no meu apartamento em Nova York, o telefone vibrando com os textos meio simpáticos de Daniel, as tentativas relutantes de mamãe em mostrar orgulho, a nota silenciosa de papai, guardada em uma gaveta. Dinâmica de poder, sim, ela havia virado, e a melhor parte? Eu não levantei um dedo para forçar isso. Eles fizeram isso sozinhos. A festa de noivado não teve nada a ver com os jantares. Antes que eu pudesse sentir, foi só eu entrar. Nenhuma mesa de crianças para mim, nem cumprimentos sem ânimo, nem provocações sutis sobre Daniel ser o escolhido. Em vez disso, mamãe já estava na porta com os braços abertos, praticamente me arrastando para a multidão. Aqui está ele, ela disse, radiante. Nosso filho, o autor. Isso não foi Ethan, não foi o outro, de repente eu tinha um título, e rapaz, ela falou como se estivesse anunciando que o prefeito tinha chegado. O lugar estava decorado como um ensaio para casamento, luzes de corda, flores por toda parte, tudo o que você tem direito. Normalmente, nessas coisas, eu seria empurrado para as bordas, perto do tio estranho que só falava sobre cortadores de grama. Desta vez, meu cartão de nome estava na mesa principal, bem entre mamãe e papai. Daniel estava ao lado de Sofia, claro, mas diretamente em frente a mim, mexendo na gravata como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Quando os convidados começaram a chegar, mamãe me desfilava como se eu fosse o centro das atenções. Este é o Ethan, ela dizia para qualquer um ao alcance, nosso filho, o autor, mora em Nova York. Algumas pessoas acenavam educadamente, outras pareciam genuinamente impressionadas. Uma senhora até disse, já ouvi falar desse livro, o que quase fez Daniel engasgar com a bebida. A parte mais engraçada, mamãe estava brilhando como se tivesse me descoberto sozinha, como se eu fosse um antigo tesouro da família que ela limpou e decidiu mostrar. Pela primeira vez, no meio do jantar, papai se levantou e bateu no copo.
Normalmente, seus discursos eram só 5 minutos de se gabar das notas do Daniel, da carreira dele ou do seu swing de golfe. Mas desta vez ele limpou a garganta e disse: esta noite não é só sobre o futuro do Daniel e da Sofia. É também sobre a família, e uma pessoa em particular merece reconhecimento: Ethan. A sala virou. Eu não vou mentir, meu primeiro pensamento foi: ah, lá vamos nós. Ele estava prestes a me preparar para algum elogio disfarçado. Mas em vez disso, ele continuou: sua mãe e eu estamos orgulhosos do que você construiu. Não dissemos isso o suficiente, talvez não dissemos de forma nenhuma, mas esta noite queremos dizer. Você fez o seu próprio caminho e isso importa. Sofia sorriu para mim, Daniel forçou um sorriso que parecia doer. Mamãe enxugou os olhos com um guardanapo, dramática como sempre, mas dessa vez não era um show de raiva ou desaprovação. Ela parecia realmente orgulhosa. Então, ela me acertou com isso. Ethan, você poderia compartilhar algo de um dos seus livros? Isso quase me fez cair da cadeira. Durante anos, ela os descartou como apenas histórias, agora ela queria uma leitura, como se fosse uma noite de microfone aberto. Então, eu peguei uma cópia, porque sim, às vezes carrego uma, me processe, e abri em um trecho que eu sabia que causaria impacto. Li devagar, claro. A sala ficou quieta durante todo o tempo. Quando terminei, houve realmente aplausos. As pessoas aplaudiram. Em um encontro de família onde eu não era a piada. Isso por si só merecia um troféu. Até mamãe estava com os olhos marejados. Bonito, ela sussurrou, apertando minha mão, como se ela não tivesse passado metade da minha vida me diminuindo. Papai acenou com a cabeça. Isso é talento, talento puro. Daniel, porém, apenas se mexeu desconfortavelmente, os aplausos passando por ele. Pela primeira vez ele não era o cara em torno de quem todos se reuniam. Ele não era a estrela do show. E, olhando para a expressão apertada no rosto dele, ele sabia disso. Mais tarde, enquanto a festa se esvaziava, Sofia veio até mim. Eu quis dizer o que disse antes. Ethan, você construiu algo incrível. Daniel tem sorte de ter você como irmão, quer ele admita ou não. Eu sorri. Cuidado. Se você falar coisas boas sobre mim muito frequentemente, vai ser desconvocada dos jantares de família. Ela riu, mas seus olhos disseram que ela não estava brincando sobre o apoio. Era genuíno. Na volta para o meu apartamento, eu pensei sobre a mudança. Eu não fui atrás disso. Eu não me tornei alguém que eu não era para ganhar os acenos deles. Eu não implorei por atenção, nem esfreguei meu sucesso na cara deles. Eu construí minha vida, peça por peça, quilômetros longe deles, e ainda assim, aqui estava eu, finalmente visível aos olhos deles. Isso não significava que eu precisasse da aprovação deles. Esse barco já havia partido anos atrás. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não foi satisfatório vê-los perceber quem eu era, sem eu precisar soletrar. Então, sim, levou uma festa de noivado, uma pesquisa no Google e alguns discursos para virar as coisas. Mamãe estava se gabando, papai estava se desculpando, Daniel estava quieto pela primeira vez, e eu, bem, eu era o mesmo cara que sempre fui. Quando eu tirei os sapatos naquela noite e joguei o paletó sobre a cadeira, não pude deixar de rir. Acho que foi o Google, murmurei, para fazer o que meus pais nunca conseguiram. Me notar. E, sinceramente, isso foi o suficiente. Minha família abandonou o jantar de comemoração da minha promoção para o balão de ar quente do meu irmão. Minha mãe postou, tão orgulhosa do meu filho. Eu não disse uma palavra, mas cortei 3 anos de pagamento da hipoteca e deixei eles perderem a casa. Eles foram à loucura no Reddit. Pegue um lanche e se acomode, porque essa história é absurda e vai fazer o seu dia. Após anos de trabalho árduo e de sustentar financeiramente minha família, eu queria comemorar este dia importante com eles. O que eles fizeram? Mentiram na minha cara, disseram que minha mãe estava doente e então postaram uma foto com um balão de ar quente. Sim, você ouviu certo. Não é só sobre isso, então deixe-me começar do início. Eu, 33 anos, do sexo masculino, venho trabalhando com construção e liderando equipes de construção desde que tinha idade suficiente para assegurar um nível reto. Mês passado, finalmente consegui a promoção pela qual trabalhei tanto, supervisor de projetos da maior empreiteira comercial do nosso condado. Eu venho batalhando nessa indústria há 15 anos, comecei como o garoto que varria os canteiros de obras. Trabalhei em todas as áreas que você pode imaginar.
Essa promoção não significava só mais dinheiro, era respeito real, minha própria equipe e a segurança no emprego que me permite dormir à noite. Naturalmente, eu queria comemorar com as pessoas que supostamente se importavam comigo. Fiz reservas em uma boa churrascaria no centro, chamei os suspeitos de sempre, minha mãe, meu irmão Zack e vamos falar sobre esse vencedor, minha irmã Chelsea e meu tio Frank, que basicamente me criou depois que meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Essas são as pessoas que vinham me dizendo há anos como se orgulham de mim, como eu sou o responsável, como sempre souberam que eu iria conquistar alguma coisa na vida, as mesmas pessoas que vinham se apoiando em mim financeiramente por bem, vamos apenas dizer mais tempo do que eu gostaria de admitir. No dia do jantar, eu cheguei 15 minutos mais cedo, me sentei em uma cabine, pedi um refrigerante que custava mais do que eu normalmente gastaria em uma semana de almoço. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido a mensagem da minha mãe uma hora antes dizendo que estava se sentindo um pouco mal, que poderia se atrasar alguns minutos. Depois Chelsea pegou o que quer que fosse que a mãe tivesse, ficou atrasada, depois o tio Frank, acho que estou pegando alguma coisa também. Quando Zack mandou uma mensagem dizendo que estava se sentindo mal, mas estava tentando chegar, eu deveria saber que algo estava errado. Mas fiquei lá pensando que talvez fosse alguma gripe que estivesse rolando. Passou uma hora, depois duas, e eu comecei a sentir aquele pressentimento no estômago. Foi quando meu telefone acendeu com uma notificação do Instagram. A história da minha mãe lá estava, a facada nas costas, postada em alta definição para o mundo inteiro ver. Imagine isso, sua família toda reunida, rindo e brindando, parecendo mais saudável do que um comercial de vitaminas, sem nenhum sinal da doença misteriosa que aparentemente havia se espalhado pela família. Mas aqui está a pegadinha, eles estavam ao lado de um maldito balão de ar quente. Não era um balão comum, não era uma decoração de festa, era um balão de ar quente colorido em arco-íris, tamanho real, me contrate para a festa de aniversário do seu filho, sentado em algum campo. A legenda da minha mãe dizia: sonhos se tornam realidade, tão orgulhosa do meu filho empreendedor. Eu fiquei olhando para aquela foto por o que pareceu uma eternidade, Aki sorrindo como se tivesse acabado de curar o câncer, ao lado do que tinha que ser um balão de ar quente de $20.000, usado. Mãe, Chelsea e tio Frank todos levantando taças de champanhe, como se ele tivesse acabado de anunciar que estava doando um rim para a caridade. Para contextualizar, Zack tem 37 anos e seu último empreendimento foi vender óleos essenciais porta a porta. Antes disso, foi um food truck que durou 3 meses. Antes disso, um negócio de jardinagem que falhou porque aparecer no horário é opcional quando você é um empreendedor. Eu rolei mais para baixo nas postagens, vídeos de Zack recebendo um curso intensivo de operação de balão de um cara que parecia ter aprendido a voar no YouTube, Chelsea filmando tudo, como se isso fosse direto para o hall da fama da família. Então eu vi a hora da postagem, 2 horas atrás, bem na hora em que eles deveriam estar sentados no jantar. Foi quando as mensagens começaram a chegar: mãe, querido, realmente estávamos nos sentindo mal mais cedo, mas começamos a nos sentir melhor e pensamos que um pouco de ar fresco poderia ajudar. Chelsea, tentamos ligar, mas o sinal aqui é terrível, esperamos que você entenda. Zack, mano, essa oportunidade apareceu de última hora, família vem primeiro, mas isso era sensível ao tempo. Pode ser que eu não possa ir ao seu jantar de promoção que eu planejei por 2 semanas, por causa de um balão de ar quente usado que Zack provavelmente encontrou no Craigslist. Eu fiquei sentado naquela cabine, lendo desculpas atrás de desculpas, de pessoas que supostamente estavam muito doentes para comemorar a maior conquista da minha carreira, mas estavam saudáveis o suficiente para ficar em um campo assistindo meu irmão desempregado fingir ser Richard Branson. O garçom passou por mim de novo, e sabe o que eu disse a ele? Me traga o maior bife que você tem e mais um refrigerante. Aparentemente, vou comemorar sozinho. Dirigi para casa naquela noite me sentindo vazio, não triste exatamente, nem mesmo com raiva, apenas vazio. Eu vinha vivendo com venda nos olhos sobre como minha família realmente me via e a realidade acabou de me dar um tapa na cara. Cheguei no meu apartamento e fiz o que qualquer pessoa razoável faz quando sua família se revela como mentirosos, pilantras. Eu abri outra bebida e comecei a pensar em coisas perigosas. Para te colocar no quadro, eu vinha fazendo os pagamentos da hipoteca deles há 3 malditos anos. A casa da minha mãe estava prestes a ser retomada quando meu pai fugiu. Zack estava ocupado demais se encontrando para ajudar. Chelsea tinha acabado de sair da faculdade com empréstimos estudantis. O tio Frank estava lidando com seus próprios problemas. Então, adivinhe quem assumiu? Eu. Configurei uma transferência automática de $1.830 todo mês para evitar que eles perdessem a casa da família.
Isso deveria ser temporário, mas já se passaram 3 anos e cerca de 65.880 dólares. 3 anos do meu dinheiro mantendo-os em casa enquanto eu morava em um apartamento de um quarto porque não podia pagar algo maior. 3 anos deles tratando esse pagamento como se fosse tão confiável quanto a gravidade, nunca me agradecendo, apenas esperando. Eu abri meu aplicativo bancário e fiquei olhando para a tela de transferência automática, mais de 65 mil dólares. Isso é um carro novo. Isso é um pagamento inicial para minha própria casa. Isso é a diferença entre viver de salário em salário e realmente ter um futuro. Eu cliquei em cancelar transferência e confirmei. Sem música dramática, sem monólogo interno sobre lealdade familiar, apenas um simples clique do mouse que me poupou 1.830 dólares por mês. Então, entrei no site da empresa de hipoteca para ver exatamente o que eu estava enfrentando. Foi quando encontrei a segunda bomba. Sabe aquela sensação quando você pensa que entende quão complicado está uma situação e então descobre que está muito pior? Isso foi comigo, às 11h30 da noite, olhando para um documento da hipoteca com a minha assinatura. Eu tinha esquecido dessa parte. 3 anos atrás, quando estavam correndo para evitar a execução hipotecária, o banco não aprovava minha mãe para uma modificação do empréstimo sem um consignatário, alguém com renda estável e bom crédito. Na época, parecia razoável, a família estava em crise e eu era a única pessoa em posição de ajudar. O que eu não percebi foi que, ao assinar como consignatário, eu não estava apenas ajudando eles a manterem a casa, eu era legalmente responsável pela dívida. Se eles deixassem de pagar, isso arruinaria meu crédito tanto quanto o deles. Por 3 anos, eu estive pagando a hipoteca de uma casa na qual não morava, que não podia vender e da qual não podia tirar proveito, enquanto era legalmente responsável por cada centavo da dívida. E essa noite, todos eles mentiram na minha cara para assistir o Zack gastar dinheiro em um hobby que parecia coisa de desenho animado. Eu liguei para a linha 24 horas da empresa de hipoteca. Após 20 minutos, consegui falar com alguém que poderia me explicar minhas opções. Como consignatário, você pode solicitar a remoção do seu nome como consignatário, mas isso exige refinanciamento e que o tomador principal qualifique-se sozinho, a atendente explicou. Você pode continuar fazendo os pagamentos como tem feito ou pode parar de pagar e deixar o empréstimo entrar em inadimplência. O que acontece se entrar em inadimplência? Inicia-se o processo de execução hipotecária, normalmente após 90 dias de pagamentos não feitos. A fonte de renda da minha mãe era seu trabalho meio período em uma loja de materiais de construção e o que ela conseguia vendendo artesanato em mercados de fim de semana. De jeito nenhum ela conseguiria qualificar-se para uma hipoteca de 180 mil dólares sozinha, o que significava que eu tinha 2 escolhas, continuar pagando para sempre ou deixar a hipoteca entrar em inadimplência e lidar com a queda no meu crédito. Mas havia uma terceira opção, uma que lhes ensinaria exatamente o valor da minha ajuda. Eu decidi deixar que descobrissem da maneira mais difícil. Não liguei, não mandei mensagem, não dei nenhum aviso. Se quisessem fingir que eu não era importante o suficiente para comemorar comigo, poderiam descobrir exatamente quão importante eu era quando o pagamento da hipoteca fosse devolvido. Levou exatamente 8 dias. O primeiro sinal de pânico foi uma ligação perdida da minha mãe às 6 da manhã, depois outra às 7h15. Às 8 da manhã, ela já tinha me ligado 4 vezes e deixado 2 mensagens de voz que ignorei enquanto tomava meu café. As mensagens de voz eram exatamente o que você esperaria. A primeira estava confusa. Mike, querido, recebi uma ligação do banco dizendo que o pagamento não foi efetuado. Tenho certeza que foi só um erro. Segunda mensagem de voz. O banco disse que o pagamento foi cancelado e precisa do valor total até sexta-feira. Por favor, me ligue de volta. Eu não entendo o que aconteceu. Então o grupo de mensagens explodiu por volta do horário do almoço. O que costumava ser chamado de família tinha sido renomeado para problema urgente com a hipoteca e estava bombardeando meu telefone como se alguém estivesse tendo uma emergência médica. Chelsea, Mike, mãe disse que tem um problema com o pagamento da casa. Zack, mano, seja o que for que está acontecendo, precisamos consertar isso o mais rápido possível. Tio Frank, alguém pode me explicar o que diabos está acontecendo? Eu deixei eles entrarem em pânico por cerca de 1 hora, assistindo o desespero se espalhar em tempo real, mensagens chegando a cada poucos minutos, cada uma mais desesperada que a anterior. Mãe, o banco quer 1.830 dólares mais uma multa de 150 dólares até sexta-feira. Eu não entendo o que deu errado com o pagamento automático. Chelsea, isso deve ser algum tipo de erro, os bancos não param de processar pagamentos assim. Essa me fez rir alto. Chelsea, que nunca conseguiu manter uma conta corrente equilibrada por mais de 3 meses, de repente uma expert em procedimentos bancários.
Eu deixei eles se desesperarem por mais uma hora e então mandei uma mensagem: pagamento cancelado, se virem. A resposta foi imediata e exatamente como se esperava, desesperada. Chelsea, o que você quer dizer com cancelado? Você não pode simplesmente cancelar algo assim. Zack, isso tem a ver com o jantar, não tem, cara? Isso está indo longe demais. Mãe, Michael, por favor, me ligue, precisamos conversar sobre isso como adultos. Então começaram as tentativas rápidas de controlar os danos. Ambos os irmãos agora estavam arrependidos, mas eu tinha que ser razoável, porque é a casa da mãe, certo? Claro, então minha mãe surgiu com uma proposta. Eu estive olhando meu orçamento e acho que posso cobrir talvez $800 do pagamento se você puder ajudar com o resto. Muito interessante. A melhor parte foi vê-los se desesperando. Por 3 anos, aquele pagamento da hipoteca aconteceu como mágica. Eles ficaram tão acostumados com isso que pararam de pensar de onde vinha o dinheiro ou o que aconteceria se parasse. Os próximos dias foram como assistir viciados perceberem que o traficante deles acabou de se mudar para o México, pânico, desespero e um monte de telefonemas furiosos. Eu não atendi. Zack começou com as viagens de culpa padrão, mas quando isso não funcionou, ele escalou rápido. Primeiro vieram as mensagens de voz ameaçadoras. Você acha que é alguma coisa com essa sua promoção fuleira? Você não é nada sem essa família. Você nos deve mais do que uns malditos pagamentos de hipoteca. Depois, a mãe chorando para dormir todas as noites por causa do que você está fazendo. Espero que você esteja orgulhoso de si mesmo, seu pedaço de lixo egoísta. O quarto dia trouxe uma mensagem com uma foto borrada do que parecia ser um taco de beisebol e a mensagem: algumas coisas precisam ser resolvidas pessoalmente. Eu ri tanto que quase salvei como minha tela de bloqueio. Zack tentando se fazer de durão com um acessório do Home Depot. No quinto dia, ele apareceu no meu prédio. Eu observei da minha janela enquanto ele andava pelo estacionamento por 1 hora, provavelmente, se preparando para ter coragem de bater na minha porta. Quando eu não saí, ele deixou um bilhete sob o limpador do meu para-brisa. Precisamos conversar, isso acaba agora. Coisas bem intimidadoras. O sexto dia trouxe o meu favorito. Meu negócio de balões vai ser enorme. E quando eu estiver ganhando 6 dígitos, você vai voltar rastejando. Mas vai ser tarde demais, o negócio de balões, certo? Zack também começou a ligar diretamente para o telefone do meu trabalho, deixando mensagens na recepção. Diga ao Mike que o irmão dele ligou sobre um problema urgente de família. É sobre a saúde da mãe. Por sinal, a saúde da minha mãe estava bem o suficiente para ficar em um campo tirando fotos para o Instagram, mas de repente se tornou crítica quando precisaram de munição para a culpa. Chelsea entrou no trem da manipulação também, mas foi pelo caminho do terrorismo emocional, em vez de ameaças diretas. Não posso acreditar que você está fazendo isso com a mãe. O pai já nos abandonou uma vez. Você realmente vai ser o segundo homem a destruir essa família? Sacrificamos tudo. A mãe trabalhou meio período em uma loja de materiais de construção e vendia artesanato nos fins de semana. Eu vinha cobrindo as contas principais dela há 3 anos. Mas claro, eu era o responsável por destruir as coisas. Então ela tentou se fazer de terapeuta. Eu falei com minha terapeuta sobre essa situação e ela disse que você está mostrando comportamento clássico de narcisismo. Talvez você devesse procurar ajuda. Ela também começou a deixar artigos impressos sobre abuso financeiro de pais idosos no meu para-brisa. Nem artigos atuais, coisas que ela claramente procurou e imprimiu na biblioteca porque a internet dela foi cortada. Mais comportamento narcisista por se recusar a pagar a hipoteca de outra pessoa depois de me fazer parecer um idiota. Chelsea começou a aparecer nos lugares onde eu ia. Uma noite, ela me seguiu até um bar esportivo, sentou no bar ao meu lado e começou a falar alto com o bartender sobre a crise de saúde mental do irmão. Ele costumava ser tão generoso, ela contou para quem quisesse ouvir. Sempre ajudando a família, mas o sucesso mudou ele. O dinheiro subiu a cabeça. O bartender me olhou, como se estivesse se perguntando se eu ia causar algum problema. Eu só dei de ombros e continuei comendo meu hambúrguer, deixando Chelsea se apresentar para a plateia de trabalhadores da construção e empregados de escritório que não estavam nem aí para o drama da família dela. Foi aí que eu percebi, não era só sobre o dinheiro. Eles estavam ativamente tentando sabotar minha reputação pela cidade. O boato se espalhou rapidamente. Na segunda semana, soube da campanha pelo meu colega de trabalho, Tony. Minha esposa encontrou sua irmã no supermercado ontem, ele disse enquanto revisávamos os planos. Ela estava bem chateada, falando sobre como você abandonou sua mãe doente e a deixou sem teto.
Ela mencionou a parte onde todos mentiram sobre estarem doentes para pular o meu jantar de promoção? Eu perguntei. A expressão de Tony mudou. Não, ela definitivamente não mencionou essa parte. No fim de semana, a história já tinha evoluído. Agora eu não estava só os abandonando, mas aparentemente estava tendo algum tipo de crise, segundo a versão que chegou até mim. Eu estava com inveja do espírito empreendedor do Zack, tendo uma crise de meia-idade aos 33 anos, ainda bravo por causa do pai ter ido embora, possivelmente bebendo demais, mudado desde que a promoção subiu à minha cabeça. Meu vizinho me parou enquanto eu pegava correspondência na terça-feira à noite. Michael, eu ouvi sobre os problemas com sua família. Sua mãe parece ser uma mulher tão doce. Ela mencionou o que causou os problemas? Ela disse que houve alguma confusão sobre os planos para o jantar e que você exagerou. Ela está preocupada com seu estado mental. Sim, o mesmo estado mental que conseguiu manter um emprego por 15 anos, ser promovido e pagar as contas deles por 3 anos seguidos. Chelsea cometeu um erro. Ela contou a história para Jenny, que trabalha na empresa de hipoteca onde fui pré-aprovado para minha própria casa. Jenny me ligou naquela sexta-feira. Mike, eu provavelmente não deveria estar te contando isso, mas sua irmã veio aqui ontem perguntando sobre programas para idosos enfrentando execução hipotecária. Ela mencionou que você costumava ajudar com os pagamentos, mas teve algum tipo de crise, né? Disse que você ficou paranoico e achou que a família estava usando você para dinheiro. Ela queria saber se havia alguma maneira legal de forçar um consignatário a retomar os pagamentos. Foi quando eu soube, eles não estavam apenas espalhando mentiras para ganhar simpatia, estavam tentando descobrir maneiras de me forçar de volta a ser o caixa eletrônico deles. A verdadeira revelação veio no domingo seguinte. Eu estava no Home Depot pegando alguns suprimentos quando ouvi uma voz familiar no corredor ao lado. Minha mãe conversando com os Dalton da igreja. Eu simplesmente não entendo o que aconteceu com ele. Ele costumava ser um bom garoto, sempre ajudando a família, agora ele ficou frio. Acha que dinheiro é mais importante que sua própria mãe. Eu fiquei onde estava, ouvindo. Começou com essa promoção, foi direto para a cabeça dele. De repente ele é bom demais para jantares em família. Isso foi uma reescrita criativa, inventando desculpas para não passar tempo com eles. Eles foram os que pularam meu jantar. A pior parte é como ele virou as costas para o Zack, justamente quando as coisas estavam melhorando. Zack finalmente encontrou algo de que gosta, uma verdadeira oportunidade de negócio, e Mike não conseguiu ver o irmão ter sucesso. A senhora Dalton fez sons de simpatia. Isso deve ser tão difícil para você. Sim, o pai dele foi embora quando ele era jovem, e talvez isso tenha prejudicado mais do que eu percebi. Lá estava. A performance de que eu tinha ouvido falar de forma indireta. Ele está sozinho agora, minha mãe continuou, só trabalho. Acho que o isolamento está piorando ele. Eu virei a esquina e lá estava ela, enxugando os olhos com um lenço enquanto os Dalton batiam em seus ombros. Oi, mãe. A mudança foi instantânea. As lágrimas pararam, a postura dela se endireitou e, por apenas um segundo, eu vi algo frio e calculista, antes da máscara de mãe sofrida voltar para o lugar. Michael, o que você está fazendo aqui? Como se estivesse surpresa em me ver. Os Dalton ficaram desconfortáveis, percebendo que estavam no meio de um drama familiar. Como você está, Mike? O Sr. Dalton perguntou cautelosamente. Ótimo, na verdade. Acabei de comprar uma casa, as reformas estão indo bem, o trabalho tem sido fantástico desde a promoção, eu disse, olhando diretamente para minha mãe. Bem, mãe disse, forçando um sorriso, talvez agora que você tem sua própria casa, você entenda a responsabilidade da posse de um lar, como é importante cuidar das pessoas que cuidaram de você. A audácia foi de deixar sem palavras. Mesmo sendo pega em suas mentiras, ela ainda estava tentando me culpar para me colocar de volta no lugar. Eu entendo responsabilidade muito bem, mãe, é por isso que pago minhas próprias contas. Os Dalton definitivamente perceberam a tensão. Agora eu acho que vou indo, eu disse. Espero que se sinta melhor logo, mãe. Você tem estado meio mal ultimamente. A deixei lá, para explicar esse comentário para os Dalton. Esse encontro me ensinou algo importante. Mãe não estava apenas indo junto com a campanha de Zack e Chelsea, ela estava liderando. O ato de velhinha doce e indefesa era apenas isso, um ato. Na segunda-feira de manhã, eu estava no local, revisando a fundação de uma nova construção, quando Jake, da segurança, veio até mim, parecendo desconfortável. Mike, tem umas pessoas no portão pedindo por você, dizem que são da família.
Eu olhei em direção à entrada e, com certeza, lá estava o Honda velho do Zack, estacionado ao lado do Toyota antigo da minha mãe. Através da cerca de arame, eu vi Zack gesticulando freneticamente enquanto falava com o segurança. Diga a eles que estou ocupado, eu disse. Já tentei isso, Jake respondeu. Eles disseram que não vão embora até falar com você. A mulher mais velha começou a chorar quando eu disse que você não estava disponível. Estavam tentando transformar meu drama pessoal em um problema profissional. Isso ultrapassou os limites. Eu caminhei até o portão. Isaac começou imediatamente. Olhem, o homem da hora, muito importante para atender as ligações da família. Eu disse a ele, família não mente para a gente. Precisamos conversar, disse minha mãe, ligando as lágrimas. Isso foi longe demais. Eu podia ver minha equipe observando de longe. O gerente de projetos do cliente também estava lá, provavelmente se perguntando por que o supervisor estava tendo uma intervenção familiar no trabalho. O que foi longe demais é você aparecer no meu local de trabalho, eu disse. Se quiser conversar, marque uma reunião. Você está brincando comigo? Chelsea pulou para falar com meu próprio irmão. Esse irmão, não tenho irmãos que destruam minha reputação pela cidade e depois me embosquem no trabalho. Foi aí que Zack decidiu se fazer de durão. Ele deu um passo mais perto da cerca, como se a cerca de arame fosse realmente impedi-lo. Você acha que é durão agora, grandão com seu emprego chique? Você ainda é o mesmo garotinho medroso que chorava quando o pai gritava. Agora, a equipe estava definitivamente assistindo. A voz de Zack estava ecoando pelo local, garantindo que todos pudessem ouvi-lo. Tentando me humilhar, mas então algo bonito aconteceu. Zack continuou falando. Sim, é isso aí. Todo mundo aqui deveria saber que tipo de homem está trabalhando para eles, abandona a mãe doente, destrói a família por causa de dinheiro. Ele estava ficando mais alto, mais animado, praticamente espumando pela boca. Chelsea tentou pegar o braço dele, provavelmente percebendo que ele estava fazendo eles parecerem descontrolados, mas Zack a empurrou. Meu negócio vai ser maior do que qualquer coisa que você já construiu, ouviu? Passeios de balão são o futuro. Eu dei uma risada tão forte que quase choro só de lembrar. Eu juro que toda a minha equipe estava olhando. Não para mim, mas para o lunático desempregado gritando sobre passeios de balão através de uma cerca de arame. O gerente de projetos do cliente, Sarah, estava fazendo anotações agora, provavelmente documentando o incidente de segurança para os arquivos deles. Minha mãe tentou salvar a situação. Michael, por favor, somos uma família. O Zack só está chateado por quê? Por que o quê? Eu perguntei, alto o suficiente para todos ouvirem. Por que ele comprou um maldito balão em vez de arrumar um emprego? O silêncio que se seguiu foi perfeito. A boca de Zack ficou aberta, Chelsea parecia mortificada, e minha mãe percebeu que seu ato de velhinha doce não estava funcionando com a plateia de trabalhadores da construção. Pelo menos eu não moro com a minha mãe aos 37 anos, eu disse. O rosto de Zack ficou vermelho. Eu não moro com. Você só pega o dinheiro dela enquanto ela luta para pagar as contas. Bem macho, Zack. Chelsea tentou intervir, ele está começando um negócio, os passeios de balão vão ser. O balão, eu disse, aquele que está parado na garagem do tio Frank há 3 semanas? Esse negócio. Até minha mãe parecia constrangida. Agora Zack estava perdendo o controle, realmente exagerando na atuação agressiva. Você acha que pode simplesmente abandonar a família quando eles precisam de ajuda? Você é patético. O pai foi certo em ir embora, provavelmente viu que tipo de merdinha egoísta você ia se tornar. Foi quando eu percebi, eles não estavam aqui para se desculpar ou resolver as coisas. Eles estavam aqui para tentar me humilhar na frente dos meus colegas de trabalho e clientes. Quando Sarah se aproximou para verificar a situação, Chelsea foi completamente nuclear. Oh, você é o chefe dele? Talvez você devesse saber que tipo de pessoa está trabalhando com você. Ele abandonou a mãe doente e a deixou sem teto. Na verdade, eu disse, virando-me para falar com todos ao alcance de minha voz, essas pessoas pularam o meu jantar de promoção e depois postaram fotos delas mesmas comemorando com o meu irmão desempregado, comprando um balão, quando eu parei de pagar a hipoteca deles. Eles começaram uma campanha de assédio. O silêncio foi maravilhoso. Minha equipe estava olhando de um lado para o outro entre mim e o circo familiar no portão. Mãe tentou se recuperar. Ok, vamos não fazer isso aqui, vamos para um lugar privado. E não, eu a interrompi.
Vocês trouxeram isso para o meu local de trabalho, então vamos ser públicos sobre isso. Olhei diretamente para o Zack. Você tem 37 anos, está desempregado e a única razão de você não estar morando na rua é porque outras pessoas pagam suas contas. Depois, para Chelsea, você tem espalhado mentiras pela cidade sobre eu ter tido uma crise, porque eu parei de financiar as escolhas ruins da sua família. E finalmente, para minha mãe, você criou seus filhos para acharem que têm direito ao dinheiro dos outros, e quando um deles finalmente se levanta por si mesmo, você se faz de vítima e tenta destruir a reputação dele. O local inteiro ficou em silêncio. Então, o que vai acontecer agora, continuei, é o seguinte, vocês vão entrar nos carros e vão embora. Nunca mais vão me contactar, nem a minha empresa, nem a ninguém do meu círculo profissional. E se o fizerem, vamos complicar as coisas do meu jeito. E eu não acho que vocês queiram isso. Zack tentou uma última jogada de poder. Você não pode fugir da família para sempre. Vamos ver, eu disse, e caminhei de volta para o local de trabalho, sem dizer mais nada. Atrás de mim, ouvi Sarah falar baixinho para um dos meus colegas de trabalho, agora eu entendo por que ele trabalha tanto. Naquela noite, eu fiz algo que deveria ter feito semanas atrás. Liguei para um advogado. Acontece que assédio por membros da família ainda é assédio, e eu tinha toda a documentação, mensagens de voz ameaçadoras, mensagens manipulativas, aparecendo no meu local de trabalho, espalhando mentiras para prejudicar minha reputação. Era assédio puro. Você tem várias opções, ela explicou, uma carta de cessação e desistência, uma ordem de restrição ou acusações criminais de assédio se continuarem. Dado que eles envolveram seu local de trabalho, eu recomendaria começar com uma carta formal de cessação e desistência. 2 dias depois, Zack, Chelsea e minha mãe receberam cartas certificadas informando que qualquer contato adicional comigo, com o meu local de trabalho, com meus vizinhos ou qualquer pessoa do meu círculo social ou profissional resultaria em acusações criminais. Me custou $500 e valeu cada centavo. O assédio parou imediatamente. Sem mais ligações, sem mais mensagens, sem mais visitas surpresa, sem mais recrutar a família estendida para me manipular, sem mais espalhar rumores pela cidade. Acontece que, quando as consequências são legais, em vez de apenas emocionais, as pessoas de repente desenvolvem respeito pelos limites. Mas minha mãe não conseguiu resistir a uma última tentativa de manipulação. 2 semanas depois que as cartas de cessação e desistência foram enviadas, ela ligou diretamente para o meu chefe. Não no meu telefone pessoal, no número principal da empresa. Estou preocupada com o meu filho Michael, ela disse à recepcionista. Ele tem agido de forma errática ultimamente e acho que o estresse da nova posição pode estar afetando o julgamento dele. Com a coragem dessa mulher. Mesmo depois de ser legalmente avisada a ficar longe, ela ainda tentava sabotar minha carreira. Ela também tentou passar pelas esposas dos meus colegas de trabalho. Apareceu no supermercado onde a esposa do Tony trabalhava, fazendo a encenação de mãe preocupada, começando a falar sobre como estava preocupada com o meu estado mental e perguntando se o Tony tinha notado alguma mudança no meu comportamento no trabalho. A esposa do Tony, sendo mais esperta do que minha família, deu o crédito que eles não mereciam e perguntou à mãe se ela tinha tentado falar comigo diretamente sobre suas preocupações. A resposta de minha mãe: ele não fala com a própria mãe. Tenho medo de que ele esteja tendo algum tipo de crise. A recepcionista passou a ligação para o meu chefe, que me chamou no escritório na manhã seguinte. Mike, recebi uma ligação interessante ontem, de alguém que se dizia sua mãe. Ela disse que estava preocupada com sua saúde mental e desempenho no trabalho. O que você disse a ela? Disse que a vida pessoal dos nossos funcionários é confidencial e que não discutimos questões de desempenho com membros da família. E desliguei. Ele se recostou na cadeira. Quer me contar do que isso realmente se trata? Eu lhe dei a versão condensada, drama familiar. Pararam de pagar as contas deles. Escalaram para assédio e interferência no local de trabalho. Ele assentiu. Bom. Mantenha os advogados na linha direta. Se alguém ligar aqui sobre você de novo, será transferido para o nosso departamento jurídico. Em vez de me fazer parecer instável, minha mãe conseguiu fazer com que ela mesma parecesse uma psicopata manipuladora, tentando sabotar a carreira do próprio filho. Meu chefe passou de ligeiramente preocupado com o drama de funcionários para protetor ativo de um funcionário valioso sendo alvo da própria família. O aviso de execução hipotecária apareceu no jardim da frente deles, exatamente 3 semanas depois. Eu passei por lá uma noite depois do trabalho, só para ver com meus próprios olhos. Lá estava,
aviso oficial do condado, dizendo que a propriedade seria leiloada em 60 dias. O carro da minha mãe não estava na garagem, nem o de Zack. A casa parecia vazia, como se já tivessem se mudado. Eu não senti nada, apenas a satisfação silenciosa de ver as consequências finalmente alcançando as pessoas que as evitavam há tanto tempo. 2 meses depois do aviso de execução hipotecária, achei que tudo tinha acabado. Então Zack decidiu fazer uma última jogada. Ele apareceu na casa do Tony numa manhã de sábado. Aparentemente, Zack descobriu onde eu trabalhava, procurou minha equipe e localizou o endereço do Tony através de uma espionagem no Facebook. Tony me ligou por volta do meio-dia, parecendo confuso e ligeiramente irritado. Ei, Mike, seu irmão passou por aqui de manhã. Queria que eu te passasse uma mensagem. Que mensagem? Disse para te avisar que a venda da casa vai ser na próxima semana e que essa é sua última chance de fazer a coisa certa. Também disse que tinha uma proposta de negócios que poderia nos deixar ricos. Eu ri. Deixe-me adivinhar, passeios de balão. Como você soube? Ele tinha todo um discurso sobre passeios de balão e festas de casamento. Queria que eu investisse e convencesse você a ser sócio dele. Disse que isso iria curar a separação da família e fazer todos nós ricos. As bolas desse cara, depois de meses de assédio, depois das cartas legais de cessação e desistências, a que ainda estava tentando me envolver no seu negócio de fantasia. Ele deixou o cartão dele, Tony continuou, escrito à mão em papel de caderno, dizendo-os, que balão advento CEO, com um pequeno desenho de um balão. CEO de um negócio que consistia em um balão usado, parado na garagem do tio Frank. Além disso, ele estava vestindo um terno completo na manhã de sábado. Parecia que ele pegou emprestado de alguém que pesava cerca de 50 quilos a mais. Zack também tentou essa rotina na casa de 3 outros membros da equipe, o mesmo discurso, os mesmos cartões de visita escritos à mão, o mesmo terno emprestado. Na manhã de segunda-feira, toda a equipe sabia que meu irmão estava indo de porta em porta com um testemunha de Jeová quebrado, tentando vender passeios de balão e pacotes de reconciliação familiar. Mas a verdadeira cereja do bolo veio 2 dias depois. Chelsea me enviou uma carta, não uma mensagem de texto, não um e-mail, mas uma carta real escrita à mão, entregue no meu prédio de apartamentos. O endereço de retorno dizia, Coach de Vida. Coach de Vida. A mesma mulher que estava desempregada há 6 meses agora estava aparentemente qualificada para dar conselhos de carreira para outras pessoas. A carta tinha 3 páginas de pura manipulação disfarçadas de discurso profissional de autoajuda. Tenho feito muito trabalho interno ultimamente e cheguei a entender que a dinâmica da nossa família foi construída sobre padrões codependentes e não saudáveis. Como sua irmã e agora como coach de vida certificada, posso ver que seus bloqueios emocionais atuais estão impedindo você de acessar a mentalidade de abundância necessária para o perdão e prosperidade. Mentalidade de abundância para dar mais dinheiro para eles. Aventure-se no balão de Zack representa uma ruptura nas crenças limitantes sobre carreiras tradicionais. Este é exatamente o tipo de pensamento inovador que separa os empreendedores bem-sucedidos das pessoas presas na mentalidade de abelha operária. Ela até incluiu um pacote de cura familiar que ela desenhou, 3 sessões de terapia guiada de reconciliação pelo baixo preço de $150 por sessão. Ela estava literalmente tentando me cobrar para perdoá-los. Eu mantive a carta emoldurada, na verdade, a pendurei na minha garagem ao lado da minha licença de empreiteiro. Sempre que preciso de um lembrete sobre o motivo de ter cortado eles, eu olho para minha irmã tentando monetizar o perdão familiar com um certificado de coach de vida que ela provavelmente imprimiu da internet. A venda da casa aconteceu na quinta-feira seguinte. Algum investidor comprou a casa por $140 mil à vista. Mães, Zack e Chelsea estavam aparentemente todos lá, sentados no carro da mãe do outro lado da rua, assistindo a casa onde cresceram ser leiloada. 2 dias depois da venda, minha mãe me enviou uma última mensagem de texto de um número que eu não reconhecia. Espero que você esteja feliz agora. Eu estava, na verdade, pela primeira vez em anos. Eu respondi com uma única palavra, sim. Depois bloqueei o número e voltei a viver minha vida, escrevendo isso do meu deck de fundos da manhã de sábado, tomando um café que custava mais do que Zack provavelmente gasta no almoço, assistindo as crianças dos meus vizinhos brincando no quintal deles. Isso é o que a paz parece. Comprei a casa há 6 meses, 3 quartos, 2 carros na garagem, quintal cercado. Tudo que eu não podia pagar quando estava pagando $1.830 por mês. O pagamento da hipoteca é $200 a menos do que eu estava dando para eles e está construindo patrimônio para mim. O trabalho tem sido incrível.
Sarah, a gerente de projetos do cliente do confronto no local de trabalho, especificamente me pediu para o próximo projeto da empresa dela. Acontece que fechar publicamente o drama familiar realmente impressiona algumas pessoas. No final de semana passado, fiz um rebate perfeito na churrasqueira, abri um refrigerante que custava $8 por um pacote com 6 e assisti o jogo de futebol inteiro sem uma única ligação de crise interrompendo. Sem mensagens de emergência sobre quem precisa de dinheiro para o aluguel, sem mensagens de voz sobre contas médicas ou consertos de carros, sem drama sobre quem vai lidar com a bagunça que Zack criou. Apenas eu, um excelente bife e o luxo de gastar meu dinheiro com as coisas que eu realmente quero. A casa da família foi vendida novamente no mês passado. O investidor a revendeu por $180 mil, nova pintura, nova jardinagem, parece melhor do que estava em anos. Eu passo por lá às vezes a caminho dos locais de trabalho. Era a casa onde eu aprendi a andar, tive festas de aniversário, celebrei a manhã de Natal. Agora é apenas mais uma casa na rua. Fiquei sabendo pelo boca a boca da construção que Zack agora está trabalhando na construção. $15 por hora, trabalho de nível inicial, chegando no horário como todo mundo. Nada de mais sonhos empreendedores, apenas bater o ponto e ganhar um salário como uma pessoa normal. Bom para ele, talvez ele aprenda alguma coisa. Chelsea aparentemente ainda está fazendo o trabalho de coach de vida, embora eu duvide que ela esteja conseguindo muitos clientes. Fica difícil vender conselhos sobre sucesso quando sua própria vida é um estudo de caso sobre escolhas ruins. Minha mãe se mudou para um complexo de apartamentos para idosos do outro lado da cidade, um quarto com aluguel controlado. Exatamente o que ela deveria ter conseguido pagar com sua própria renda se ela não tivesse passado anos esperando que outras pessoas cobrissem suas despesas maiores. No mês passado, completou um ano inteiro desde o jantar do balão que começou toda essa bagunça. Eu me levei para jantar no mesmo restaurante onde me sentei sozinho naquela noite, mesma cabine no canto, mesma vista para o estacionamento. O garçom perguntou se eu estava esperando por alguém. Não, eu disse. Só eu hoje à noite, só. E pela primeira vez em anos, isso parecia exatamente certo. Eu fiquei lá, aproveitando o tipo de noite que a independência financeira te proporciona, sem culpa, sem arrependimento, sem me perguntar se tomei a decisão certa. Apenas um cara que aprendeu a diferença entre estar sozinho e ser livre. Acontece que a paz vale cada centavo que você não gasta com os problemas dos outros. E em algum lugar da cidade, na garagem do tio Frank, está um balão de ar quente colorido em arco-íris que nunca aprendeu a voar, assim como os sonhos do homem que o comprou, cheio de ar quente indo absolutamente a lugar nenhum.